Bom dia, boa tarde, boa noite, meus bebezordes. Felipe Marinho na área para mais uma aula aqui, ó, no YouTube, né? A gente vai entrar agora no Gabaritando CSPE. São 10 questões separadas exclusivamente para vocês, para a gente comentar tema por tema que tem tanta importância na nossa prática e na hora de fazer prova. Então vamos lá para a primeira questão, essa questão da CSPE 2023. Observem que a questão traz um recém-nascido de 72 horas de vida, que tem uma icterícia que foi iniciada com 36 horas. A criança estava em aleitamento materno exclusivo, pesava 3,2 kg, a genitora era primigesta. A classificação sanguínea da mãe, descrita, vamos lá, como O negativa, e a classificação sanguínea do pai era O positiva. Eles ainda descrevem que a mãe tinha cumbis indireto negativo e ela não precisou de transfusão sanguínea e não teve sangramentos. Recém-nascido nasceu bem, 3,250 kg de peso no nascimento e recebeu todos os procedimentos necessários na sala de parto. O exame físico da gente era uma icterícia em face, tronco e membros. Então observa, teve icterícia em membros, a gente está no mínimo na zona 4 de Kramer. Então a icterícia um pouco mais extensa. Colheram exames e teve uma bilirrubina total de 16,2, uma hemoglobina de 21,6 e um reticulócito de 4,8. E a questão quer saber qual é a provável causa desta icterícia. Então vamos lá, detalhe por detalhe junto comigo. Todas as vezes que a gente pega uma icterícia neonatal, o nosso objetivo é saber se ela é precoce ou ela é tardia. No caso da nossa questão, a icterícia começou tardiamente, 36 horas. Por que isso é tão importante? Porque uma icterícia precoce, aquela que começou nas primeiras 24, 36 horas de vida, é uma icterícia que a gente tem medo, porque ela tem como causa principal a hemólise, em especial pela incompatibilidade materno-fetal. Lembra disso? Seja ABO ou seja RH. Observem que a icterícia, portanto, ela não foi precoce. E o outro ponto bastante interessante é que a mãe é O negativa. Se ela é O negativo, ela nem tem possibilidade de incompatibilidade ABO e ela nem tem possibilidade de incompatibilidade RH. E para completar, a questão nos deu reticulócitos menor do que 6%. Esse 6% é o que a gente considera ponto de corte para avaliar se esse paciente está tendo uma resposta medular, se a hemólise estiver aumentada. Então, no nosso caso, o reticulócito até 4,8 vai ser o reticulócito que não nos mostra evidência de hemólise, junto com todos esses outros achados. Nesse aspecto, a gente vai conseguir anular a letra A, pois não é incompatibilidade materno-fetal RH. Então, a gente anulou. Agora, eu vou anular duas alternativas, simplesmente com informação bastante importante, que é o tipo de bilirrubina que está elevada. Vejam que a criança tem uma bilirrubina elevada, está de 16,2, e essa bilirrubina elevada, ela é às custas da indireta. Se é às custas da indireta, a gente está tendo aquela hiperbilirrubinemia típica do neonato. Porque quando é a outra bilirrubina que está aumentada, a bilirrubina direta, nós vamos entrar no diagnóstico diferencial de colestase neonatal. Então a minha criança, ela não tem colestase. E por isso eu não tenho como marcar atresia de vias biliares, que é um diagnóstico que a gente sempre pesquisa na presença de colestase neonatal, devido ao diagnóstico precisar ser rápido, para que a gente possa operar a criança com aquela cirurgia de Kasai, e nem pode ser o cisto de colédoco, que é um dos diagnósticos diferenciais de atresia de vias biliares nos pacientes que têm colestase neonatal. Então vejam, letra B e letra E, a gente consegue anular. Ah, Felipe, aqui ainda tem duas alternativas, policitemia e icterícia do aleitamento materno. Qual será a nossa resposta? Vamos lá. A icterícia do aleitamento materno, ela é aquela icterícia que vai estar associada a um aumento da circulação enterohepática. Então, o paciente, comumente, vai ter uma história de dificuldade na ingestão naqueles primeiros dias de vida, principalmente uma dificuldade no aleitamento materno. Então, é uma criança que, tipicamente, perdeu muito peso. Perdeu mais do que 7, 10% do peso dentro daquela primeira semana. E observem que essa questão não fala sobre dificuldade de amamentação, não fala sobre o quê? Não fala sobre
uma perda de peso significativa. Então, marcar a icterícia do aleitamento materno não seria a melhor possibilidade. Dessa forma, o diagnóstico dessa criança, diante do exposto, é de uma provável policitemia. E sabe quem é o marcador? É justamente o valor da hemoglobina, que a gente já tinha selecionado, 21,6, uma hemoglobina bem elevada, e um hematócrito acima de 65, o que também corrobora com o diagnóstico de policitemia. Então, a nossa paciente ela tem uma icterícia de provável etiologia policitêmica. Então, daqui, a gente já revisa vários pontos associados à icterícia neonatal e marcamos a resposta correta, levamos para casa e seguimos com a segunda questão. Mais uma questão de 2023. Aqui, falando sobre a sífilis congênita. O aluno, pessoal, que nos acompanha nas redes sociais, aqui no YouTube, sabe que a regra utilizada na avaliação da sífilis congênita é o mnemônico ARME. O que é o ARME? Vamos comigo. Forçação de barra, tá? O MEN é para você lembrar de mãe adequadamente tratada ou não. E o que é uma mãe adequadamente tratada? Aquela mãe que fez esquema penicilínico, na dose e no intervalo correto para a sua apresentação clínica e que o tratamento começou 30 dias antes do parto. Essa é a caracterização de uma mãe adequadamente tratada. O R é o exame que tem R. Quem é o exame que tem R? É o VDRL. Então a gente compara o VDRL sérico, não é do cordão umbilical, do recém-nascido e da mãe. A gente considera positivo quando esse exame do recém-nascido é 2 titulações ou mais quando comparado ao materno. E por último, a gente tem um ME, que é de manifestações clínicas. Se o meu recém-nascido ele tem ou não manifestações clínicas durante seu exame físico. Então observe que essas 3 características, elas definem minha conduta. A primeira pergunta sempre vai ser: mãe foi ou não adequadamente tratada? Se essa mãe ela foi inadequadamente tratada, a gente já sabe que a criança tem sífilis congênita. Posso fazer a notificação e vou colher o resto dos exames. Então, quais são os exames que serão solicitados? A gente já colhe o VDRL, faz o hemograma, faz raio-x de ossos longos, faz o líquor e ainda tem indicação lá no protocolo de fazer a glicemia. A partir desses exames, a gente vai observar o seguinte: se todos os exames vierem negativos, inclusive o exame físico não tiver alterações, essa criança pode receber penicilina benzatina em dose única e fazer o acompanhamento. Se um exame ou mais estiverem alterados, a minha criança ela vai precisar fazer um tratamento de 10 dias. Procaína, quando não tem neurosífilis, ou seja, o líquor está normal, ou 10 dias de penicilina cristalina, quando o líquor vier alterado. E aí a gente lembra de quê, pessoal? O líquor, ele é cristalino. Então, se o líquor cristalino vier alterado, eu faço penicilina cristalina. Neurosífilis é igual a penicilina cristalina. Tranquilo? Entretanto, se a mãe foi adequadamente tratada, a gente passa para a segunda avaliação, que é o VDRL. O VDRL, ele é 2 ou mais vezes quando comparado ao da mãe. Se for, pessoal, diagnóstico de sífilis congênito, o que eu faço? Colho o restante dos exames, vou colher raio-x de ossos longos, vou fazer hemograma, vou fazer glicemia, vou fazer também o líquor, para definir se vai ser 10 dias de procaína ou 10 dias de cristalina. Lembrando que a cristalina é se o líquor estiver alterado. Se minha mãe foi adequadamente tratada, o VDRL do meu recém-nascido não for 2 ou mais titulações do da mãe, eu vou ver se ele tem manifestações clínicas. A criança tem manifestações clínicas, pessoal, o que eu faço? Vou avaliar o resultado do VDRL. Só o resultado, se ele é positivo ou negativo. Se ele for positivo, eu vou ter que identificá-lo como uma sífilis congênita e fazer o tratamento de acordo com o resultado dos exames, em especial do líquor. Se o VDRL ele é negativo, mas o paciente tem manifestação clínica de infecção congênita, eu tenho que fazer o diagnóstico diferencial com as outras infecções congênitas, lembrando das toches, tá? Entretanto, se as manifestações clínicas elas são ausentes, a minha criança é considerada como exposta. E aí ela só precisa de acompanhamento. Você não faz antibiótico para essa criança. Então, sabendo disso, vamos para as alternativas. Letra A. A presença isolada de sinais clínicos inespecíficos, por exemplo, hepatosplenomegalia, icterícia e petecas, não é suficiente para ser considerado um caso sintomático de sífilis congênita, exigindo-se ao menos um sinal patognomônico da doença. Não, a gente viu. Se meu paciente ele é um recém-nascido exposto porque a mãe teve sífilis durante a gestação.
e ele tem um VDRL positivo, ele mesmo quando a mãe é adequadamente tratada e mesmo quando o seu VDRL não é maior ou igual a 2 vezes do da mãe, se ele tem sintomatologia, ele é diagnosticado como sífilis congênita. Então você não precisa de sinais patognomônicos da doença, por isso que a letra A ela vai embora. A letra B diz que as opções antimicrobianas atualmente recomendadas para o tratamento da gestante com diagnóstico de sífilis, com a capacidade de tratamento associado do feto, são quem, pessoal? Penicilina, benzatina. Pode ser dose única ou 3 doses com intervalo semanal. Eritromicina ou qualquer outro tratamento não tem potencial de tratamento do feto. Por isso que sempre que eu tenho sífilis diagnosticada na gestante, o tratamento é penicilina, benzatina. O que muda é a quantidade de doses. A letra C diz que, independente da realização ou não do tratamento adequado da mãe durante a gestação, deve ser sempre realizada a dosagem do VDRL do recém-nascido. Concordam? Concordo. Porque se a mãe não tratou adequadamente, a criança vai receber VDRL. Se a mãe fez o tratamento adequado, o VDRL também vai ser colhido. Então o VDRL ele é colhido independente do tratamento da mãe. Dessa forma, se o VDRL ele vem alterado, ou seja, 2 vezes ou mais do da mãe, o que a gente vai fazer? Completar com o restante dos exames. Vai fazer hemograma, vai fazer líquor, vai fazer glicemia e raio-x de ossos longos. Então, esse VDRL, ele pode ser acrescentado de outros exames laboratoriais e de imagem, a depender do caso. Por isso que a resposta é a letra C. A letra D diz que é indicado o uso rotineiro da penicilina cristalina ou da procaína em recém-nascidos de mães com sífilis não tratada ou inadequadamente tratada durante a gestação, mesmo diante de uma investigação laboratorial e de imagens normais, devido ao risco elevado de sequelas. Tá correto? Não, pessoal, a gente já conversou sobre isso. Se a mãe foi inadequadamente tratada e todos os exames vêm normais e a criança não apresenta manifestações clínicas, a criança vai fazer tratamento, mas o tratamento pode ser com a penicilina benzatina em dose única no recém-nascido. A cristalina, a procaína, é se ou o exame físico ou algum exame complementar vem alterado. A gente já falou, por isso que a letra D ela vai embora. A letra E diz que só deve ser realizada a coleta do líquor quando houver indicação formal de tratamento da sífilis. Nesses casos, um líquor alterado indica prolongar o tratamento de meningite iloética por mais 4 dias, totalizando 14 dias de tratamento. Então, segura um pouco. O meu paciente colhe líquor? Colhe todas as vezes que a gente quiser investigar a sífilis. Seja uma mãe inadequadamente tratada, seja uma criança que teve o VDRL 2 vezes ou mais do que o da mãe, ou uma criança que tem manifestações clínicas e um VDRL positivo. Ele colhe líquor. Então veja, esse paciente colhe líquor e esse paciente vai receber tratamento, porque a gente definiu ele como tendo sífilis congênita. Só que a presença de neurosífilis não muda a duração da terapêutica. Muda o tipo de antibiótico. Então, ao invés de eu fazer procaína, eu faço a penicilina cristalina. Então, 14 dias não vai ser feito. A gente vai manter os 10 dias de tratamento, seja com procaína ou com cristalina. Letra E tá falsa. Marcamos a letra C, levamos ela para casa e damos continuidade agora com a questão 2022.2. Questão sobre o quê, Felipe? Questão ali sobre plano A, plano B, tratamento de diarreia. A paciente que a questão trouxe foi uma criança de 5 meses de idade que procurou emergência pediátrica por apresentar diarreia há 3 dias. 6 evacuações ao dia, 5 vômitos nesse período e sem febre. Hoje vomitou 2 vezes e evacuou 3 vezes fezes amolecidas com raios de sangue. Raios de sangue descritos. No exame físico, criança está com estado geral bom, está hidratada, corada, com boa perfusão, sem alterações no aparelho cardiovascular, respiratório ou abdominal. Tem uma leve hiperemia perianal e a criança é previamente ígida e tem cartão vacinal completo. Qual a conduta para essa paciente? Vamos lá. Conduta base, tá? Minha paciente ela está hidratada no contexto de diarreia. Então, nesse aspecto, a gente já consegue colocá-la no grupo A de diarreia. Beleza, o que eu faço no grupo A? Ela vai para domicílio, isso é obrigado. Ela vai fazer o quê, Felipe? Reidratação oral em casa, só que essa reidratação oral é após perdas. A gente vai orientar que essa criança, todas as vezes que ela tiver uma evacuação amolecida, tiver vômito, ela tenha administrado de 50 a 100 ml por vez, porque ela tem menos do que 1 ano. Lembra? Menos do que 1 ano, de 50 a 100 ml por vez,
de 1 a 10 anos de idade, cada vez que ela tiver uma evacuação amolecida ou um vômito, a gente orienta de 100 a 200 ml por vez. Beleza? Além disso, o grupo A vai manter a alimentação, claro, fazendo orientações sobre a adequação desses alimentos, orientando também medidas de higiene, é importantíssimo, para evitar novos casos de diarreia na família e na criança. E eu não posso esquecer da medicação que é indicada pelo Ministério da Saúde, pela SBP, para pacientes menores do que 5 anos, que é o zinco. Pacientes menores do que 6 meses vão fazer 10 miligramas por dia. E se ele tiver 6 meses ou mais, a gente vai fazer 20 miligramas por dia, lembrando aqui, por 10 a 14 dias. Essa é a conduta do grupo A. Felipe, eu vejo que algumas alternativas falam de antibiótico, tá vendo? Letra C e letra A. Sobre antibiótico, o que é que você quer pontuar? Principalmente o seguinte fato. O antibiótico, ele é de exceção no manejo da diarreia. A gente faz antibiótico, em especial, naqueles pacientes que no contexto da diarreia apresentam febre e apresentam queda do estado geral, ou seja, sinais de toxemia. Observem que essa questão, ela falou bem claro. Meu paciente não teve febre e meu paciente tem um estado geral bom. Então, mesmo com a presença de disenteria, que foi a presença de raios de sangue, essa criança não tem indicação de antibiótico terapia. Então, aqui, ó, a letra A vai embora, porque não tem indicação de antibiótico. A letra B também vai embora. Na verdade, a letra C vai embora, né? Porque ela fala do plano B e fala de antibiótico oral. Qual é o detalhe do plano B? Plano B seria para aquela paciente desidratada não grave. A gente faria aquela terapia de reidratação oral, 50 ml por quilo, em 4 a 6 horas do soro de reidratação oral, que não é o tratamento do grupo A. A gente também vai mandar embora, pessoal, o grupo D, que é o plano C do OMS, que é indicado para aquela desidratação grave. É terapia e reidratação parenteral. Não tem indicação para nosso paciente. E a letra E pede para você internar a criança. Claro que não. Sua criança está hidratada, sua criança está com bom estado geral. Então, qual é a resposta? Letra B. Plano A da Organização Mundial de Saúde, que a gente deixou bem claro aqui quais seriam os pontos principais. Pesquisa de rotavírus nas fezes, com certeza. Por quê? Porque estamos diante de um quadro clínico, num lactente, e o rotavírus é o principal agente etiológico para diarreia aguda nesses pacientes. E lembrem que o rotavírus pode sim cursar com raios de sangue e pode cursar com intolerância à lactose transitória, pois o rotavírus ele costuma destruir aquela parte apical dos enterócitos e é nessa parte apical dos enterócitos que há uma maior produção das disacaridases, entre elas a lactase. Então, se eu tenho destruição de onde há a produção da lactase, a lactase diminui seus níveis, a digestão de carboidratos fica prejudicada, lactose não vai ser bem digerida, as fezes vão ficar ácidas. Então é bem típico ter hiperemia perianal, distensão abdominal, flatulência e fezes explosivas. Então tudo isso justificado por isso aqui. Felipe, mas pesquisar rotavírus de rotina é indicado? Não, pessoal, mas não briga com a questão. A letra B com certeza era a melhor resposta por tudo isso que a gente já comentou. Vamos lá agora dar aquela continuidade, trazendo mais uma questão da prova 2022.2 de acesso direto. Olha que agora entramos um pouco na seara da neonatologia da sala de parto. Por quê? Porque eles falam de uma gestante de 39 semanas que evoluiu para parto vaginal e seu recém-nascido não teve boas condições de vitalidade ao nascer. Segura um pouco, vamos lá. Quais são as 3 perguntas que sempre faremos no nascimento de uma criança? Se a criança tem 34 semanas ou mais de idade gestacional, se ela está respirando de forma regular ou chorando forte, e se a criança tem um bom tônus, um tônus em flexão. Se a minha criança tem as 3 perguntas como positiva, cuidados de rotina vão ser indicados. Você vai fazer o clampeamento oportuno do cordão umbilical, com no mínimo 60 segundos de espera, vai colocar a criança junto à mãe, vai manter temperatura, vai ficar reavaliando de forma contínua a vitalidade da criança. Apesar disso, temos as possibilidades das coisas não saírem da forma esperada.
que seria justamente a criança não ter boas condições de vitalidade. Em geral, ou não nascer respirando ou chorando forte, ou não ter um bom tônus. Caso a minha criança ela tenha um desses dois aspectos com a resposta não, a vitalidade está comprometida, a gente vai precisar fazer aquele estímulo tátil, no mínimo, né, pessoal? Ali uma vez e no máximo 2 vezes, então a gente faz o estímulo tátil no dorso, na tentativa que a criança assuma a respiração antes de realizarmos o clampeamento e logo depois vamos levar para o berço aquecido para aplicar os passos iniciais da reanimação. Caso a minha criança tenha nascido bem, respirando, tenha nascido com bom tônus, mas ela seja uma prematura de menos do que 34 semanas, você pode fazer o clampeamento oportuno do cordão umbilical, só que nesse caso é com no mínimo 30 segundos, porque ela tem menos do que 34 semanas. E depois desse clampeamento oportuno, você vai pegar a criança e vai levar para a reanimação neonatal. Então essas 3 perguntas aqui, elas são justamente para aquelas crianças, quando responderem não em uma delas, serem levadas para a mesa de reanimação. Só que essas 2 de baixo têm associação com a vitalidade, e se a vitalidade está prejudicada, o clampeamento ele tem que ser imediato. A criança não vai ficar ali junto à mãe por muito tempo. Beleza? E olha o que a questão fala. Qual das alternativas abaixo indica o início da ventilação com pressão positiva? Então vamos seguir a sequência. Meu paciente foi levado para a mesa de reanimação porque teve uma das 3 perguntas negativas, independente, pessoal, do quê? Independente se teve estímulo tátil ou se teve clampeamento oportuno do cordão. Aí eu fui lá, levei para o berço aquecido e vou aplicar os passos iniciais, que é o quê? É a sigla PSPA. P de provimento de calor, então a gente vai prover calor na fonte de calor radiante, receber em campos aquecidos. O S é de secar a criança e desprezar os campos úmidos. O P é de posicionamento com a leve extensão da cabeça. E o A é aspiração de boca e vias aéreas, caso haja necessidade. Então eu fiz o PSPA. Depois que eu fiz o PSPA, qual é o meu próximo passo? Vai ser avaliar se meu paciente agora tem ou não vitalidade preservada. E o que seria essa vitalidade preservada? Seria a criança com a frequência cardíaca de 100 batimentos ou ainda, pessoal, uma respiração regular. Se o meu paciente atingiu esses 2 objetivos, acabei a reanimação neonatal. A criança pode ser colocada junto à mãe. Entretanto, se um desses 2 objetivos ou ambos não forem atingidos, ou seja, a frequência cardíaca menor do que 100, ou uma respiração irregular, uma respiração ausente, essa criança continua na reanimação. E qual é o próximo passo da reanimação? Ventilação com pressão positiva. Então, a VPP com máscara, ela é indicada para os pacientes que não responderam aos passos iniciais. Então, olha comigo as alternativas. Letra E. Paciente com frequência cardíaca maior que 120? Não, porque 120 de frequência cardíaca é indicação de que a reanimação foi adequada, que o paciente está bem. Então a letra E vai embora. Letra D fala da ausência de choro. Felipe, a ausência de choro indica a ventilação com pressão positiva? Não. O importante é que meu paciente tenha respiração regular. Mesmo que ele não esteja chorando, se ele tiver uma boa respiração, eu não indico início de VPP. A letra C fala cianose com respiração regular. Cianose eu falei em algum momento? Não, pessoal. Cianose não é utilizada para indicar ou interromper medidas de reanimação neonatal. Então a cianose já anula a alternativa. Lembrando ainda que se tem respiração regular, eu atingi os objetivos. Se meu paciente tem respiração regular e frequência cardíaca de 100 ou mais, ok, meu paciente interrompe as manobras de reanimação. A letra B fala que a respiração irregular após os cuidados iniciais indica VPP. Indica? Com certeza. Um dos 2 lá de cima alterados indica continuidade da reanimação e o próximo passo é a VPP. Então, se o meu paciente não atingiu a frequência cardíaca de 100 ou mais, ou não atingiu a respiração regular, tem indicação de se manter o protocolo, nesse caso VPP, por isso que a letra B está correta. E a letra A fica errada, claramente, porque fala do critério de retorno ou de interrupção da reanimação neonatal, com a frequência cardíaca de 100 ou mais, e de novo, e a respiração sendo regular. Tranquilo? Letra B resposta, a gente marca, leva ela para casa e vamos dar continuidade com a questão de 2021.
e 22. NC tem 5 anos, ela é previamente rígida e é internada em um hospital terciário para investigar uma febre iniciada há 6 dias. Opa, NC tem 5 anos e tem uma febre que iniciou há 6 dias. Como sintomas associados, ela tinha rache maculopapular, principalmente no tronco, hiperemia e lacrimejamento ocular, edema nas mãos e pés, linfadenomegalia cervical indolor à esquerda, com diâmetro aproximado de 2 centímetros. Qual a complicação mais grave associada a esse quadro? Para eu saber a complicação, eu tenho que saber o diagnóstico. E qual é a minha dica, pessoal? A dica do MR na hora de fazer um tipo de questão dessa. É que na hora que você pega uma doença exantemática, que tem febre por mais do que 5 dias, e várias manifestações clínicas, você não pode esquecer do diagnóstico diferencial principal, que é a doença de Kawasaki. Uma doença autoimune e que tem critérios diagnósticos muito bem definidos. O primeiro critério, que é o critério obrigatório, é febre de 5 dias ou mais. Seu paciente tem aqui, ó, 6 dias de febre. Então, febre por 5 dias ou mais. Lembra, obrigatório. E eu preciso ter mais 4 de 5 critérios. Quais são esses 4 de 5 critérios? Vamos lá. Primeiro critério, pessoal. Alterações oculares do tipo conjuntivite bilateral não purulenta. Tá descrito ali? Felipe, não tem conjuntivite descrita. Tem! Olha, hiperemia e lacrimejamento ocular. Ele não fala de quê? De pus. Então, conjuntivite bilateral não purulenta. Então, minha paciente, ela tem um critério. Vamos para o segundo critério. Qual é? Alterações de mucosa oral. Então, o que é que poderia ser essas alterações de mucosa oral? Você poderia ter língua e framboesa. Você poderia ter, pessoal, descamação labial. Então, tá aí descrito? Não, né? Não tá descrito. Então, esse daqui eu não tenho. Vamos para o próximo. Ainda na cabeça, linfadenopatia. Só que a linfadenopatia do paciente com Kawasaki, ela geralmente é cervical, unilateral, de tamanho de pelo menos 1,5 centímetros. É essa paciente daí? É, né? Linfonodomegalia cervical, à esquerda, com 2 centímetros de diâmetro. Então, ela tem um dos critérios. Quarto critério, vamos comigo. Alteração de extremidades. Pode ser edema de mãos e pés, pode ser descamação gueal. Então, ele já descreveu lá, ó, um dos critérios. Então, eu tenho alteração de extremidades. Então, com isso, já sabemos que ele tem 3 dos critérios. Falta um. Qual é o último? Rache, pessoal. Geralmente, um rache difuso e um rache que não é bolhoso e não é vesicular. Então, na hora que ele fala rache maculopapular, ele entra no critério. Então, eu tenho febre por pelo menos 5 dias e 4 dos 5 critérios. Então, meu paciente ele tem doença de Kawasaki. E diante de uma doença de Kawasaki, eu já sei que eu vou precisar prescrever AS e imunoglobulina. Lembrando que a imunoglobulina, idealmente, vai ser iniciada antes do 10º dia de doença, pois ele está associado à redução na incidência da principal complicação, que é a aneurisma de coronária, e também está associado à redução na progressão dos aneurismas quando o paciente já tinha. Então é importantíssimo a imunoglobulina nesse contexto. E daqui a gente já lembra da complicação. Quais são as complicações do Kawasaki? São complicações que a gente precisa do ecocardiograma para avaliar. Tanto associada à disfunção ventricular, mas geralmente é uma disfunção ventricular bem diferente do que acontece na síndrome inflamatória multissistêmica pediátrica associada à Covid-19. Por quê? Porque no caso do Kawasaki, ele não gera uma disfunção muito grave, ele não vai levar a um choque. No caso da SIMP, a gente teve muito choque relacionado. E o achado outro que é típico do Kawasaki é a coronariopatia, é o aneurisma de coronária. Por isso que na hora da gente pensar em complicação mais grave, mais típica para um paciente com Kawasaki é a vasculite coronariana, que a gente evidencia através da presença do aneurisma. Estenose de válvula mitral não é típico dos pacientes com Kawasaki. Pericardite eu posso ter sim relacionado ao Kawasaki,
mas não é a complicação mais grave, não é a complicação mais frequente. Miocardiopatia hipertrófica também não é comumente relacionada ao Kawasaki e nem mesmo a endocardite infecciosa. Tranquilo? Então terminamos aqui esse primeiro gabaritando CSPE. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa, ó, comenta aqui embaixo. Não esquece de ativar o sininho para a gente dar continuidade a esse gabaritando. Vamos lá para o próximo.